tudo bem com vocês? Para quem estava na expectativa, ansioso para ter qualquer novidade sobre o futuro do Charles do Bronx, se ele vai lutar no UFC Rio, se ele vai lutar na Austrália, se ele vai esperar, aqui vai a novidade para vocês. Para quem não viu, no fim dessa sexta-feira surgiu um rumor de que Charles do Bronx enfrentaria Rafael Fiziev do UFC Rio. Muita gente me mandou mensagem nas redes sociais, no Instagram, mas gente, hoje em dia tem muita informação que é rumor, às vezes é até mentira de propósito, só para gerar engajamento, e eu não posso simplesmente publicar essas coisas. Eu sou jornalista, então se eu não tiver uma fonte confiável, se eu não ver essa notícia saindo de um lugar confiável, eu não vou publicar para vocês, porque não deu outra. A notícia era mentira, porque momentos depois de toda essa especulação e naturalmente o público já se ensandeceu, falou, caramba, Charles do Bronx do Rio contra o Rafael Fiziev e tudo mais. Pouco depois, o próprio Charles do Bronx foi até o Twitter negar a informação e dizer que não, essa luta não vai acontecer. Perguntado por um seguidor se essa luta contra Rafael Fiziev aconteceria de fato no próximo dia 21 de janeiro no UFC Rio, o Charles do Bronx respondeu o seguinte: não, essa luta não vai acontecer. Eu preciso de um tempo. Muito obrigado a todos. Então olha aí, a gente já tem uma novidade. A gente já tá sabendo que Charles do Bronx não vai se apresentar no UFC Rio. Quem não viu, eu fiz um vídeo no canal Encarada falando que o Charles tinha duas opções a curto prazo. Ou o Rafael Fiziev exatamente no UFC Rio, ou então Beneil Dariush na Austrália. Rafael Fiziev no UFC Rio já foi descartado. Coutinho, significa então que o Charles vai enfrentar Beneil Dariush na Austrália? Talvez não, não significa isso, porque o Charles dizer que ele precisa de um tempo pode ser ele simplesmente dizendo a todo mundo que calma, pé no chão, agora eu vou pensar em mim e eu vou pensar o que é melhor para o meu futuro, o que é absolutamente compreensível e correto. O Charles já pensou muito no UFC, nos fãs, ele tem que pensar nele. Então, como eu também falei no vídeo que eu fiz no canal Encarada na semana passada, talvez o Charles sentando, se acalmando e voltando só um pouco mais na frente, talvez tenha uma luta que faça mais sentido. Nem Rafael Fiziev, nem Beneil Dariush. Talvez ele enfrente o vencedor de Dustin Poirier contra Michael Chandler. Aí sim, o tops da categoria, nomes muito mais expressivos do que esses dois. É claro que se o Charles quiser continuar na briga, em evidência na categoria, na corrida pelo cinturão, faria mais sentido ele lutar no card de Perth na Austrália em fevereiro, o mesmo card que terá Islam Makhachev contra Alexander Volkanovski. Se o Charles enfrentasse o Dariush lá, beleza, seria uma ótima ideia. Ele continuaria ali no bolo de cima, brigando com todo mundo de cima, em evidência no momento onde o cinturão será disputado, então seria uma boa pedida para o Charles. Porém, como ele está falando que precisa de um tempo, ele negar uma luta contra o Rafael Fiziev no UFC Rio para 3 semanas depois e até a Austrália, é uma diferença pequena. Então não sei se o Charles necessariamente 3 semanas a mais vai fazer diferença para ele. De repente, de fato, ele simplesmente entendeu que é melhor segurar a onda, pensar com carinho, calcular certinho o seu futuro, porque o seu próximo passo é muito importante dentro do UFC. E para quem pensa que o Rafael Fiziev ficou chateado, não. Ele tweetou em resposta ao Charles do Bronx falando para ele curtir o seu descanso muito merecido. Chamou o Charles, inclusive, de campeão. Então é natural, muita gente vai ficar frustrada porque o Charles não vai fazer parte desse UFC Rio. Esse UFC Rio tá precisando de um nome de peso. Já sabemos que não será Charles do Bronx. Vamos ver o que o UFC vai inventar para atrair o público para esse evento que acontece no dia 21 de janeiro, que até o momento tem lutas boas, mas não tem aquela coisa forte, né, para atrair as atenções, para fazer todo mundo ficar ansioso, maluco para assistir esse UFC Rio. Então, por enquanto, a gente já sabe que Charles do Bronx não vai fazer parte do UFC Rio. Vamos ver, quem sabe ele pinta na Austrália, ou quem sabe ele pinta um pouco mais na frente contra o vencedor de Michael Chandler e Dustin Poirier, que lutam agora em novembro. Mas eu quero saber a opinião de vocês, o que vocês acharam da recusa do Charles em enfrentar o Rafael Fiziev no UFC Rio. E qual a opinião de vocês? Quem deveria enfrentar o Charles na sua próxima luta dentro do octógono mais famoso do mundo? Comenta aí.